Olá pessoal, aqui quem fala com você é o pastor Roberto Farias, de Goiânia, da Igreja Crescendo em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu venho trazer uma palavra que está escrito lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24. Você sabia que a vida cristã, ela é comparada a uma corrida? É isso mesmo, a vida cristã é comparada a uma corrida. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Você vê que Paulo, ele fala aqui que o atleta, a pessoa lá fora, ela se prepara para ganhar uma coroa corruptível. E nós devemos nos preparar para ganhar a coroa incorruptível, a coroa da nossa salvação que Cristo tem preparado para dar para cada um de nós. Infelizmente, quantas são as pessoas que ela começou essa corrida cristã e no meio do caminho se cansou, no meio do caminho parou de prosseguir e deixou de perseverar, deixou de lutar. Você vê que Paulo, aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 27, no finalzinho do versículo 27, ele fala assim: não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, quantos são os atletas aí fora que eles são desqualificados? Estou falando um atleta, uma pessoa que corre uma maratona, uma pessoa que pratica natação. E quantos são os atletas que eles são desqualificados porque são pegos no doping? E quantos são os cristãos que vão perder essa coroa incorruptível, a coroa da salvação? Quantos são os cristãos que vão perder essa coroa da salvação porque estão sendo desqualificados? Talvez você fale assim: pastor, eu sou uma pessoa evangélica, eu frequento até uma igreja, como é que eu sei se eu vou ganhar essa coroa incorruptível, essa coroa da salvação? Está aqui bem claro aqui. Paulo fala que para a gente correr, perseverar, para que a gente não venha se cansar, para que possamos lutar. E quantos são os cristãos, quantos são as pessoas evangélicas que estão perdendo a coroa incorruptível, a coroa da salvação? Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, Paulo disse assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha só o que ele diz, ó: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você vê que aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, diz: corramos com perseverança. Correr para onde? O que eu tenho que fazer? Na direção do céu, eu tenho que caminhar todo dia. Porque se eu me cansar, se eu parar de lutar, com certeza, essa coroa da salvação, essa coroa incorruptível, uma pessoa que cansa, uma pessoa que esmorece, uma pessoa que para de buscar o Senhor Jesus, ela perde essa coroa. E talvez você que está me ouvindo nesse momento, talvez você está aí desanimado, sua vida espiritual aí para baixo, e de repente você está perdendo a coroa da salvação. Por isso que Paulo, eu volto lá no livro de Coríntios, capítulo 9, no versículo 27, ele fala: não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, é da vontade de Deus que você persevere. É da vontade de Deus que você, como está escrito lá em Hebreus, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Ou seja, eu não vou cansar, eu vou lutar. Talvez você está falando assim: pastor, mas está difícil. Pastor, eu estou aqui esmorecido. Pastor, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Deixa eu ler para você o que está escrito no livro de Isaías,
capítulo 40, no versículo 28, 29 e 30. Olha aqui que está escrito: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Olha aqui que está escrito no capítulo 40 de Isaías, versículo 29. Olha só: que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, está aqui claro, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que existe uma coroa que está guardada para você, uma coroa que Cristo quer dar para você. Está lá escrito em Apocalipse: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida, a coroa da salvação. Então, de repente, você começou essa carreira, começou essa luta, e de repente você está se cansando. Voltando lá no livro de Coríntios, capítulo 9, onde Paulo fala: todo atleta em tudo se domina, todo atleta. Então, o atleta lá fora, ele se domina porque ele quer alcançar a coroa corruptível, aquela coroa que ele vai ganhar, ele vai colocar numa estante e com o passar do tempo vai ficar lá empoeirando. Se eles lá fora se preparam, se dominam para alcançar essa coroa, que daqui a alguns anos é esquecida, imagina nós cristãos, mais ainda devemos lutar, perseverar, para que possamos alcançar a coroa da salvação. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7 e 8, olha o que Paulo diz, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha o versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha o que ele diz, ó: já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Você vê que Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, ele fala: já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E ele diz assim: não somente para ele vai me dar, não somente essa coroa para mim, mas também a todos que amam a vinda de Cristo, aqueles que se preparam. Então a palavra de hoje é o seguinte, meu irmão, minha irmã: se prepara, persevera. Se você está aí cansado, busque a Deus, ore, faça oração, jejua, mas não deixa ninguém roubar a sua coroa, a coroa da salvação. Porque com certeza, se você perseverar, se você lutar, com certeza Deus, Ele vai um dia te coroar com a coroa da salvação. E qual é o nosso propósito? Nós que somos cristãos, o nosso propósito é o quê? É receber essa coroa, a coroa da salvação. O nosso propósito é um dia estar no céu e receber a coroa da nossa salvação. Então, repetindo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, tem uma coroa, meu irmão, minha irmã, tem uma coroa preparada para nós. Que possamos dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e eu vou receber a coroa da salvação. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.